Eu sou Marcelo Folgosi, aluno do mestrado aqui do programa de pós-graduação da Biotecnologia aqui da UF, do programa do PPBI, e eu vou falar hoje sobre o decreto 8.772 de 2016, decreto regulamentador da Lei de Biodiversidade, novo marco legal sobre a biodiversidade brasileira, que é a Lei 13.123 de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Mas para dar início a essa nossa aula, eu primeiro terei que falar de um breve histórico até chegarmos à lei, e ao decreto que regulamenta essa lei, a medida provisória anterior, e chegar na Gênese. Qual foi o primeiro marco legal que nós tivemos que discutia essas questões, principalmente a questão da biodiversidade? Esse marco teve início com a ECO 92, a Conferência Mundial da Terra, em que teve como ponto fundamental 5 premissas básicas, que foram a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável dos seus componentes, a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, além das transferências de tecnologia, a soberania nacional sobre os recursos genéticos e a proteção ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético. Após esse evento, em 1992, em 1994 foi criado um tratado internacional de proteção aos direitos da propriedade intelectual, chamado de TRIPS. Esse tratado foi criado pela Organização Mundial do Comércio, que visava proteger e assegurar monopólio aos países mais desenvolvidos que detivessem desenvolvimento tecnológico, pesquisa científica e bioprospecção. Mas, no entanto, esse tratado nunca reconheceu a soberania dos países sobre a sua biodiversidade e também, muito menos, ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, ligado aos detentores desse conhecimento, que geralmente eram quilombolas, indígenas, comunidades agrícolas, etc. O TRIPS não concordava com os pontos que diziam respeito à soberania dos países e dos povos detentores do conhecimento tradicional, além do conhecimento da biodiversidade, e com isso começou esse grande conflito. O Brasil caminhou no sentido de elaborar um projeto de lei para que regulamentasse essas novas medidas, mas, no entanto, nessa lentidão, nesse período em que houve essa discussão entre o Tratado Internacional TRIPS e a CBD, a Convenção sobre Biodiversidade, Brasileira sobre Biodiversidade, ocorreu um fato histórico bastante conhecido no ano de 2000, que é o caso Bioamazônia versus Novartis. A Bioamazônia era uma organização social com incentivos do governo, fez um contrato muito mal feito com a indústria farmacêutica Novartis, suíça, da qual essa multinacional poderia acessar todo o nosso patrimônio genético sem qualquer restrição e poderia também remeter para o exterior amostras desses organismos oriundos dos recursos genéticos nossos, nacionais. Desta feita, foi criado em medida de urgente, quase em toque de caixa, através de um projeto de lei da senadora Marina Silva, no ano de 2000, para a feitura da medida provisória número 2186, de 16 de 2001, da qual restringia a remessa de amostras de patrimônio genético da nossa diversidade, da nossa biodiversidade, tanto interestadual quanto também internacional. No entanto, essa medida provisória sofreu muitas críticas, que ao mesmo tempo em que ela procurou restringir, e evitar a biopirataria, porque, como vocês sabem, a biopirataria é justamente o que ocorria e vinha ocorrendo no Brasil desde antes dessa demarcação, desse marco legal, vez que até hoje pagamos por produtos prospectados, bioprospectados, de recursos genéticos nacionais, mas, no entanto, desenvolvidos em laboratórios internacionais dos países mais desenvolvidos, e pagamos os royalties até hoje para eles. Então, essa medida provisória ela veio no intuito de evitar que essas novas
remessas ilegais, conhecidas como biopirataria, prosseguissem. No entanto, a medida provisória, como eu falei, ela era muito burocrática, era muito restrita e acabou impedindo que os cientistas brasileiros, a nossa própria ciência e tecnologia, produzisse e tivesse acesso a essa biodiversidade. Tamanha burocracia. Para que você pudesse acessar o patrimônio genético da nossa biodiversidade, você precisaria de uma autorização prévia, que, por muitas vezes, demoravam de 6 a 8 anos, às vezes 10 anos, até que essa autorização saísse. Consequentemente, desincentivando técnicos, pesquisadores, instituições que quisessem acessar o patrimônio com vias não só de prospecção, mas também de pesquisa básica para o desenvolvimento científico, pudessem realizar essas pesquisas. A medida provisória, ela tinha alguns pontos positivos, que era justamente o quê? A proteção dos direitos dos povos indígenas, a regulamentação da repartição dos benefícios e a tentativa de pôr fim à biopirataria, como falei anteriormente. A regulamentação da repartição de benefícios foi importante porque, vejam bem, se vocês repararem bem, por exemplo, a empresa de cosmético brasileiro, grande empresa de cosmético brasileiro, Natura, toda a linha Ecos dessa empresa, ela foi obtida através de conhecimento tradicional, principalmente de uma comunidade do Iratapuru, no Amapá, através do breu branco, do camu-camu e outros produtos. Então, o que acontece? A repartição de benefício foi uma medida para que houvesse uma compensação aos detentores desse conhecimento, não só na transferência de tecnologia, no amparo do que eles necessitassem, enfim, ficou um pouco subjetivo, aberto, mas, na verdade, essa repartição ela tinha como fim justamente garantir que os detentores desse conhecimento tradicional mantivessem suas tradições, através, como sempre mantiveram, através de gerações e gerações, e que não se perdessem, e que fossem compensados pelos produtos bioprospectados por essas indústrias através do acesso a esse conhecimento. Porém, essa medida provisória também tinha pontos bastante negativos, que era justamente o que eu falei, que era a incerteza jurídica, porque como é que você vai investir na pesquisa de um produto, você vai gastar muito dinheiro para poder acessar esses recursos, mas, no entanto, você não tem certeza se desse acesso você vai obter um produto comercializável ou não, ou quando que você vai poder repartir o benefício, se haverá produto ou não. Se houver produto, haverá repartição de benefício. Se não houver, não haveria, portanto, a repartição. Mas, no entanto, devido à burocracia para a liberação da autorização para o acesso a esses recursos genéticos, não valia a pena o investimento, porque muitas vezes você não saberia se ia ter autorização ou não para continuar sua pesquisa, muitas vezes já iniciadas sem esse cadastro exigido. Daí o alto custo da transação, para uma incerteza de pesquisa que você não saberia se ia resultar em alguma coisa produtiva, em algum produto comercializável ou não. As consequências que a gente pode falar dessa medida provisória foi de que houve a falta de incentivo para investimento de empresas em pesquisa e desenvolvimento, grande número de pesquisadores caíram na ilegalidade, baixo número de produtos inovadores gerados com base na biodiversidade nacional, não houve benefícios a serem repartidos, foram feitos apenas 110 contratos ao todo. E a dificuldade em definir com segurança os reais detentores do conhecimento tradicional. Então, passado essa etapa, e tendo em vista que a medida provisória ela não acelerava esse processo de pesquisa e de acesso ao desenvolvimento científico, houve um vácuo de quase 15 anos, 14 anos, desde a edição dessa medida provisória, que foi o novo marco legal, que é a Lei 13.123 de 2015, que é a lei que, além de regulamentar o artigo 225 da Constituição Federal, que trata do meio ambiente, ela, do ponto de vista do direito, ela está de acordo com a Constituição Federal, ela está simétrica, ao considerar o patrimônio genético como bem de uso comum do povo. No artigo 41, inciso 1 e 2, ela suspende a aplicação de sanções administrativas com a assinatura do termo de compromisso. No artigo 44,
a remissão das indenizações civis relacionadas ao patrimônio genético, ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético, em que a União seja apenas a única credora.